Já grupo JC The Hyena, meu arqui-inimigo, meu nêmesis, nos encontramos de novo. Esse vídeo vai ser um remake dos meus vídeos do Sonic.exe e do JC The Hyena, o criador do Sonic.exe. Alguns dos vídeos de mais sucesso do meu canal foram os vídeos que eu fiz quando eu voltei com o canal depois de conseguir um equipamento melhor para fazer os vídeos. E como esses vídeos são de quase 3 anos atrás, a qualidade deles é bem inferior à qualidade dos meus vídeos modernos. Eu acho que a forma que eu escrevia os roteiros antigamente era muito esquisita. Tinha muita coisa que ficava mal explicada e em muitos dos meus vídeos antigos, às vezes tinha um erro de gravação que eu só ficava com preguiça de gravar de novo para arrumar e só deixava o erro no vídeo. Então eu decidi fazer remakes de alguns dos vídeos antigos do canal, começando pelo Sonic.exe e seu criador idiota. Outros vídeos que eu quero fazer remakes são o vídeo do The Return to Freddy's, o vídeo do Dormirables, o vídeo do Sweet Dreams e o vídeo do J-Sonic. Mas eu decidi começar pelo JC The Hyena, e o caso dele é especial, porque esse vídeo não vai ser remake de só um vídeo, vai ser um remake de 3 vídeos. O Sonic.exe e seu criador idiota, o criador de Sonic.exe é pior do que eu pensava e o Sonic.exe é uma cópia talvez. Porque eu quero que esse seja o vídeo supremo da história do JC The Hyena e do Sonic.exe. Mas antes de começar, eu quero explicar 3 coisas que algumas pessoas não entenderam no vídeo original. Primeiro, eu estou pronunciando o nome do JC The Hyena com a pronúncia em inglês. Algumas pessoas não entenderam isso e acharam que eu fiquei o vídeo inteiro falando o nome dele errado, já que o nome dele, com a pronúncia em português, seria JC The Hyena. Mas eu vou usar a pronúncia em inglês. Segundo, quando eu digo que ele é o criador do Sonic.exe, eu estou me referindo à história original. O que acontece é que a maioria das creepypastas começam como uma história de texto na internet, que é para você ler, mas o que deixa elas famosas de verdade, geralmente é um jogo, um vídeo ou uma imagem. Exemplo, o Slenderman, ele começou como um negócio de usuários de um site que estavam fazendo imagens de terror. Eu não me lembro qual site que era, eu acho que era o Something Awful ou o 4chan, mas o que fez o Slenderman ficar famoso de verdade foi o jogo que foi feito baseado nele, o Slenderman The 8 Pages. E foi quase a mesma coisa com o Sonic.exe. O JC The Hyena fez a história que criou o Sonic.exe, mas o que fez ele ficar famoso de verdade foi o jogo que foi criado baseado na história que o JC fez. E obviamente não foi o JC que fez o jogo, foi um outro cara chamado MY5T Crimson. A terceira coisa que eu quero explicar, nesse vídeo eu estou exclusivamente me referindo à história do Sonic.exe que o JC fez e o jogo que o MY5T Crimson fez. Eu sei que hoje em dia tem muitos outros jogos e histórias do Sonic.exe que foram feitos por outras pessoas e que são muito melhores do que o original. O Sonic.exe é um dos personagens de terror mais famosos da internet. Tem muita fangame dele, muito jogo do Roblox, muito mod do FNF. Porque o Sonic.exe é um personagem de terror clássico da internet que marcou a infância de muita gente. Então tem muitos desenvolvedores de jogos que antigamente eram crianças, ficaram com medo do Sonic.exe e hoje em dia decidiram fazer o próprio projeto com o personagem. Mas para esse vídeo nada disso importa, porque esse vídeo é sobre a versão original do Sonic.exe e o criador idiota dele, o JC The Hyena. Com tudo isso explicado, vamos começar o vídeo de verdade.
A história original do Sonic.exe foi postada em 2011 no site Creepypasta Wiki pelo usuário JC The Hyena. E eu tenho certeza que todo mundo vendo esse vídeo conhece essa história. Um moleque recebe um jogo chamado Sonic.exe de uma carta do amigo dele. A carta diz para destruir o jogo, mas o idiota vai jogar o jogo que é uma versão assustadora do Sonic 1, onde o Sonic é do mal, mata os amigos dele e no final da história um boneco do Sonic.exe aparece no quarto do protagonista. A história é um clássico da internet, é nostálgico, mas puta merda, vamos ser sinceros, essa história é um lixo. Ela é estúpida, o personagem principal é extremamente dramático e idiota. Ele joga o jogo que o amigo dele disse que é amaldiçoado e que ele precisa destruir e fica surpreso quando coisas assustadoras acontecem. E o idiota fica falando coisas do tipo: por que o Sonic matou os amigos dele? Como se eles fossem pessoas reais, não personagens de um jogo. E também fica um monte de vezes falando sobre como o jogo tem gore ultra realista, que é tão idiota que eu parodiei na minha creepypasta do Garten of Banban. Essa história é uma merda. E se você tá vendo esse vídeo e tá com raiva que eu falei mal da história e acha que essa história é boa de verdade, desculpa, mas ou você é uma criança que ainda não percebeu que essa história é um lixo, e se você é um adulto que acha essa história boa, provavelmente é só por causa de nostalgia. Você provavelmente viu essa história há anos atrás, nunca releu ela e por causa da sua nostalgia você acha que essa história é boa. E outra coisa, apesar dessa creepypasta ser um texto pra você ler, eu tenho certeza que ninguém vendo esse vídeo leu a história original. No máximo, você viu um vídeo que algum youtuber fez lendo essa história. Eu lembro que quando eu era criança, eu vi o vídeo do Vídeos de Clássico lendo isso. E a propósito, o vídeo que você viu de alguém lendo essa história com certeza era uma versão resumida, porque a versão original da história é extremamente enrolada e dramática, tendo um total de 4.149 palavras. A média dos roteiros dos vídeos do meu canal tem 2.000 palavras. E mesmo assim, a maioria dos meus vídeos ficam em média com 20 minutos de duração. E agora, com isso em mente, lembra que eu falei que quando eu era criança eu vi o vídeo do Vídeos de Clássicos sobre o Sonic.exe? Bom, o vídeo dele tem só 5 minutos, ou seja, ele claramente resumiu a história e cortou a enrolação do JC. Mas seria só isso, só mais uma creepypasta ruim na Creepypasta Wiki que seria esquecida com o tempo. Mas uma coisa salvou essa história, a única coisa que o JC acertou: o design do Sonic.exe. Não é incrível, é praticamente a mesma coisa do Sonic normal, mas com olhos pretos e vermelhos sangrando e com dentes afiados. Não é bom, mas não dá pra mentir. Ele tem o seu charme e realmente deixou muitos de nós assustados quando éramos crianças. Eu tinha medo do Sonic.exe quando eu tinha tipo 11 anos. E por causa desse design ok do Sonic.exe, isso inspirou o MY5T Crimson a fazer a fangame dele baseada na história. E essa fangame explodiu. Youtubers gigantes como PewDiePie e o Markiplier jogaram o jogo, assim dando milhões em atenção e views para o jogo. E as crianças e pessoas com mau gosto para terror adoraram o Sonic.exe. E foi aí que começou a leva dos jogos.exe de 2010. Se você estava lá na época, você com certeza se lembra que faziam jogos e histórias.exe de literalmente qualquer coisa. E as crianças e os youtubers que faziam vídeos sobre isso e ganhavam dinheiro adoravam. Mas sabe quem não estava adorando? Os moderadores da Creepypasta Wiki, que agora estava ficando lotada de histórias.exe. Então eles decidiram apagar a história do Sonic.exe por ser um mau exemplo para novos autores. E o JC ficou
putaço, porque a história ter ficado famosa inflou pra cacete o ego dele e fez ele virar um exibido que se achava o foda por ter criado Sonic.exe. E ele também achava que agora ele ficou famoso por ter criado Sonic.exe. Sendo que, primeiro, o que fez o Sonic.exe ficar famoso não foi a história, e sim a fangame do MY5D Crimson. Segundo, o Sonic.exe ficou famoso, o JC não. Quase ninguém conhece o JC e quase todo mundo que conhece ele só zoa ele por ser um idiota. Mas como o JC estava com o ego inflado pra caralho, ele ficou furioso quando os moderadores apagaram o Sonic.exe e basicamente postou um textão declarando guerra contra os moderadores da Creepypasta Wiki. Eu tenho certeza que se você viu meu vídeo original do Sonic.exe e do JC de Raina, essa é a parte que você mais estava ansioso. Me ver relendo o textão que o JC postou. Então, aproveitem. Muita dor no coração que eu venho informar para vocês que eu recebi más notícias. Os administradores da Creepypasta Wiki finalmente decidiram deletar o Sonic.exe do site, dizendo que a história era mal escrita, com muitos clichês e era um mau exemplo do que uma creepypasta deveria ser. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Merda de cavalo! Como vocês podem ver, eu estou furioso pelo fato que a minha obra-prima, que ganhou o coração de milhões e teve um impacto massivo na internet, está sendo diminuída por um monte de invejosos, arrogantes, retardados, haters de furry. Mas isso não significa que eu vou só aceitar isso. Não, 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 não. Eles mexeram com o touro e agora eu vou ir com os chifres. Escute, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês com isso. Nós estamos em guerra. Eu quero que todo fã do Sonic.exe que está lendo isso espalhe a palavra. Eu quero que você fale com todos os outros fãs do Sonic.exe, todos os fanáticos, todos os artistas, todos os seguidores da minha criação sobre isso. Fale para os seus amigos que também são fãs do Sonic.exe. Fale para eles que nós precisamos manter o espírito do Sonic.exe vivo. Façam mais fanarts, façam mais vídeos, bloqueiem os haters. Ame o Sonic.exe como se você nunca tivesse amado antes. Façam sites dedicados à sua grandeza. O que quer que você tenha que fazer para mantê-lo vivo e forte, só faça! A deleção do Sonic.exe da Wiki não foi nada mais além de um pequeno corte na sua flor de grandeza. E amigos, no final, esse corte não vai fazer nada além de espalhar o pólen dessa flor. Nós precisamos nos preparar para a nossa vitória sobre os haters. Os haters vão sangrar pelos seus crimes. Alegrem-se, meus companheiros fãs do Sonic.exe. Nosso pequeno demônio vai ser quem rirá por último. Essa vai ser a nossa vitória suprema. A absoluta subjugação da própria internet. Obviamente, a única coisa que esse textão fez foi fazer o JC virar uma piada na internet. Porque como leva uma merda dessa a sério? Depois da história ter sido apagada da Creepypasta Wiki e do JC postar o textão dele para protestar contra a remoção do Sonic.exe, ele postou a parte 2 da história, o Sonic.exe Round 2. Eu não vi a parte 2 da história, eu só sei
que nisso o protagonista da parte 1 virou um detetive que está investigando os assassinatos do Sonic.exe. Porque foi essa história que inventou aquela merda que o Sonic.exe não é só uma versão do mal do Sonic, e sim um demônio chamado Lord X que usa um corpo baseado no Sonic pra matar pessoas, sei lá, essa porra estúpida. E tem um culto de pessoas que idolatram o Lord X. E para zoar o JC, os moderadores não apagaram a parte 2 da história. O que eles fizeram foi mover a história pra Troll Pasta Wiki, assim basicamente dizendo que a história é uma piada só pra irritar o JC. Depois disso, o JC ficou sem postar nada na internet por um tempo. Mas em 2017, um usuário chamado Corpse3 fez uma entrevista com o JC. E nessa entrevista, o JC falou que ele estava planejando fazer um reboot da história do Sonic.exe, dizendo que o reboot teria menos clichês e que ele estava pensando o que autores como Stephen King e H.P. Lovecraft fariam no lugar dele, já que esses são os autores favoritos dele. Bom, eu vou dizer o que eles não fariam: uma história de terror do Sonic. Eu não sei se ele fez esse reboot da história, mas sinceramente isso não importa, porque pouco tempo depois disso, o JC foi exposto. Um youtuber chamado Luigi Kid Gaming, que faz um monte de vídeos desses jogos.exe, ele fez um vídeo explicando que uma garota que se dizia ser ex-namorada do JC entrou em contato com ele, dizendo que o JC admitiu pra ela ter mandado mensagens sexuais para menores de idade, e que ele mandou conteúdo adulto para uma amiga dela que era menor de idade. E a parte mais engraçada, essa amiga menor de idade é brasileira. Uma coisa que eu gostei é que o Luigi Kid foi falar com o JC pra dar uma chance pra ele contar o lado dele da história, e o JC basicamente admitiu que era tudo verdade. Isso começou quando o Luigi Kid seguiu o JC no Twitter pra começar uma DM com ele e falar com ele. Mas foi o JC quem começou a conversa perguntando por que o Luigi Kid seguiu ele. E o Luigi Kid explicou que ele quer ouvir o que o JC tem a dizer em sua defesa. O JC disse que sobre a menina brasileira que ele mandou MSFW, ele não sabia que ela era menor de idade. Mas o outro caso, o JC basicamente só admitiu que era verdade. Ele disse que ele conheceu o menor de idade no Discord e que na época ele estava estressado e que o menor foi babaca com ele. O JC ficou com raiva e começou a mandar mensagens sexuais pra ele, mesmo depois do menor ter avisado ser um menor de idade. Mas depois disso, o JC começou a mandar umas mensagens bem vitimistas pro Luigi Kid, falando merdas do tipo: eu posso ser sincero com você, apesar de eu ter feito uma creepypasta muito famosa que todo mundo conhece, a minha vida não é tão glamourosa. A minha vida não é nada além de estresse e miséria. Meus pais brigam o tempo todo por causa de coisas idiotas e eu sou tão antissocial que eu nem consigo sair de casa. O meu pai abusa emocionalmente de mim e já ameaçou me expulsar de casa. O JC terminou a conversa dele com o Luigi Kid dizendo que ele não mandou as mensagens sexuais para o menor por ser um pedo, e sim só porque ele estava estressado e que isso não iria acontecer de novo. E foi isso. Apesar desse exposed não ser tão pesado assim comparado com outras coisas que eu já falei sobre no meu canal, ele meio que acabou com um pouco de boa reputação que o JC ainda tinha. Sinceramente, depois desse exposed, eu nunca mais vi ninguém nem tentando defender o JC. Até porque, pelo que eu sei, depois disso o JC só foi ficando menos e menos ativo na internet. No DeviantArt dele, ele não posta nada desde 2018.
E na For Affinity dele, ele não posta nada há 4 anos e o último post que ele fez foi um pedido de desculpa para um usuário chamado Devil Hunter. Ele pediu desculpa por ter tido interações impróprias com ele. Eu não sei quem é esse Devil Hunter, talvez ele seja a pessoa que o JC mandou mensagens sexuais no Discord, ou talvez seja só outra vítima do JC. Mas é isso, o JC é um bosta e eu acho que ninguém vai ficar triste por ele não ser mais ativo na internet. Por causa do textão ridículo que ele postou e do exposed dele, o JC perdeu todo o respeito que ele tinha na internet. O último crédito que ele ainda tinha é que, pelo menos, ele criou um personagem muito famoso. Criou entre parênteses, porque o Sonic.exe é só uma versão de terror do Sonic. Porém, em 2023, descobriram algumas coisas que provam que o Sonic.exe é uma cópia. E agora para a última sessão do vídeo. No final de 2023, descobriram uma creepypasta mais velha que o Sonic.exe, que é muito parecida com o Sonic.exe. É o pendrive azul. Como eu disse, o Sonic.exe foi apagado da Creepypasta Wiki. E pelo que eu sei, ninguém arquivou a história. Então, pelo que eu sei, ninguém sabe qual foi o exato dia que o Sonic.exe foi postado. Mas a melhor data que eu consegui encontrar pesquisando foi 9 de agosto de 2011. E bom, é o pendrive azul, foi postado em 21 de março de 2011, praticamente 5 meses antes do Sonic.exe. Eu não vou contar toda a história do El Pendrive Azul nesse vídeo. Se você quiser saber toda a história da creepypasta, veja o meu vídeo Sonic.exe é uma cópia, porque nesse vídeo eu só vou resumir. O nome do protagonista da história é Gonzalo. A história começa com um amigo dele chegando na casa dele e dando um pendrive azul para o Gonzalo. Depois disso, o amigo cai no chão e começa a chorar até morrer por falta de ar. Quando Gonzalo vai olhar o que está no pendrive, ele encontra um jogo do Sonic chamado Sonic the Hedgehog.exe. Algumas pessoas acreditam que o JC só copiou esse nome para o Sonic.exe. Na fase 1, o jogo estava normal, mas na fase 2, a água do cenário foi trocada por sangue e o jogo estava com textos em uma língua estranha. No final da fase, o jogo deu tela preta e depois apareceu uma imagem do Sonic com olhos sangrando e números decrescendo de 10 a 0. Quando chegou em 2, Gonzalo se jogou no chão e tampou os ouvidos. Quando ele criou coragem, ele desligou o computador e pisou no pendrive. A história é bem parecida por ser sobre um jogo amaldiçoado e o Sonic com olhos sangrando no final é bem parecido com o Sonic.exe. Mas não é só isso. Depois que eu fiz o meu vídeo sobre o Sonic.exe ser uma cópia, algumas pessoas foram mandar mensagens para mim me avisando que tem alguns desenhos de um Sonic de terror muito parecido com o Sonic.exe, mas que foram postados antes do Sonic.exe. E eu consegui mais informações sobre isso pelo vídeo do Drawerzey. Ele descobriu que várias pessoas já tinham feito desenhos de versões de terror do Sonic, muito parecidas com o Sonic.exe, muito antes do JC fazer a história dele. Mas o mais engraçado é que o Drawerzey nem precisava ter feito toda uma pesquisa para encontrar o verdadeiro Sonic.exe. Porque teve um cara do Reddit que já sabia de tudo isso e fez um desenho mostrando a evolução dos Sonic de terror até o Sonic.exe. Tem o Sonic do El Pendrive Azul, o Sonic Maligno, que é de uma creepypasta do Smash Bros. Brawl, que é muito parecido com o Sonic.exe, mas os olhos dele são verdes ao invés de vermelhos e ele não está com os olhos sangrando.
o Sonic do Chinelinho, que é um BR que fez uma creepypasta do Sonic antes do Sonic.exe, mas é agora que fica interessante. Evil Sonic HTF. Isso é um desenho que um menininho postou no DeviantArt em 2009, 2 anos antes do Sonic.exe. E o design é parecido pra caralho. Mas não acabou, tem outro mais velho ainda. Sonic acorrentado na escuridão, por F. Sonic, postado em 2007. 4 anos antes do Sonic.exe. Eu só tenho que censurar um pouco o desenho porque ele é meio fetichizado. Esse, atualmente, é o desenho mais velho encontrado de um Sonic de terror. E é claramente muito parecido com o Sonic.exe. Os olhos pretos e vermelhos, com muito sangue. E se você está pensando, ah não, o JC não copiou esse desenho, ele nunca nem viu esse desenho. Bom, se você ir nos comentários do Sonic acorrentado na escuridão, aí está ele, em 2010. Essa é a prova que o JC viu esse desenho antes de fazer o Sonic.exe. Ele já viu esse desenho e já sabia desse design de Sonic do mal. Então, pra mim, essa é a prova que o JC copiou o design do Sonic.exe. Coisa que insiste em voltar. Mais ou menos, porque ainda tem uma versão mais velha ainda de um Sonic de terror. No Sonic 3 tem um bug no final do jogo que faz o Sonic ficar com olhos.exe, só que sem sangue. Mas isso é só um bug do jogo. Mas talvez os artistas que fizeram essa versão do mal do Sonic se inspiraram nesse bug. E se esse foi o caso, eu não acho justo dizer que o JC só copiou eles. Mas pelo menos nós podemos dizer que o design do Sonic.exe não é original do JC de Raina. Eu acho engraçado como o JC é o caso de alguém que perdeu tudo. Ele fez uma creepypasta que ficou super famosa, mas foi consumido pelo ego, exposto por grooming e descobriram que a criação dele é uma cópia. Olha, apesar do JC ser um merda, até que dá um pouco de dó dele. Esse foi o vídeo. Eu espero que esse seja o vídeo definitivo do Sonic.exe e do JC de Raina e que eu nunca mais tenha que fazer um vídeo sobre ele. Mas é isso, espero que tenha gostado. Tchau!